teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vou te adorar em espírito, em verdade, com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Olá, gente bonita, boa noite, povo santo, a paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. E que você já possa ir dizendo que o teu viver é para adorar o Senhor, que o teu viver é para engrandecer aquele que é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Como disse a canção aqui que nós estávamos aqui ministrando já nesse início desse grupo de oração online, desse grupo de oração aí através das ondas sonoras da Rádio da Família, Alvorada 106.3. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você, dona de casa, meu amigo aí, que está aí, já chegou do seu trabalho, ou que você está de férias, que está aí curtindo o seu descanso, você que sai do trabalho, está em trajeto, você que está indo para a igreja. 19 horas é a hora que a gente começa a sair para as nossas atividades ali na igreja, começa às 7h40, às 20 horas, que bom que você está sintonizado na Rádio Alvorada, na Rádio da Família, e que você possa dizer: Senhor, eu vivo para te adorar, que eu vivo, que o meu viver seja para te engrandecer, para te louvar, te bendizer, e que bom estarmos juntos. Não é isso, Rafa? Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, que Deus abençoe cada um, que alegria estar aqui, Wesley, mais uma vez. Deus que bom que você voltou, hein, Rafa? Pô, sempre uma alegria. Eu falo que é diferente quando você tá aqui. Eu falo que é diferente quando você tá aqui, ó, o negócio fica outro. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, uma irmã que Deus me deu nesse tempo, que é uma alegria mesmo. E eu sei que a audiência dela é bacana, os seguidores dela é bacana. Então você que segue ela, já comenta aqui no YouTube. Sou de Maringá, e eu amo essa moça aí, a minha corda aí. Toda a juventude, eu sei que se não comentar, ela vai puxar a orelha de vocês. Ana, seja muito bem-vinda, meu irmão, a paz de Jesus. A paz de Jesus, Wesley, Rafa, a todos, a todas que estão nos assistindo. Uma grande alegria pra mim estar aqui nesse podcast mais carismático do Brasil. Muito, muito carismático. Sou, fã, já assisti vários episódios e pra mim é uma alegria estar aqui. Que bom que deu certo hoje, né, Ana? Sim, graças a Deus. Que bom que as agendas já tentamos algumas vezes e não tinha dado certo, mas tudo no tempo de Deus. Exatamente. E que bom que você está aqui, seja bem-vinda mesmo, fique à vontade no nosso grupo de oração. E onde tem grupo de oração carismático, se sente à vontade. Isso né? mesmo, com certeza. Que bom. Vamos rezar, Rafa? Pode ser com essa canção ou com outra que você quiser aí, mas que nessa noite eu convido você que está aqui nos acompanhando a dizer para o Senhor, abrir o teu coração, convidá-lo a ele estar contigo para que esse grupo de oração, que a palavra que vai ser aqui pregada, ministrada, tudo que vai ser falado aqui seja para edificação e para a salvação das nossas almas. Bendito seja, Senhor. Quero te louvar. Sim, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Senhor, te engrandecemos, Senhor. Te engrandecer. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. E proclamar tua vitória em mim. Sim, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Ser todo teu. Sim, esse é o nosso prazer, Senhor. É o meu prazer. Te seguirei aonde for.
Senhor. Tu és o centro, Senhor. Convido você a declarar essa verdade aí na sua casa, Tu és no seu carro. centro Declara isso. da minha Se outras vida. coisas têm ocupado a centralidade da tua És vida, a razão neste momento eu da convido você minha a alegria. renunciar e dizer: Senhor, ocupa o lugar de honra. Quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro Seja o centro das nossas vidas, da Senhor. minha vida. Nós te louvamos e te bendizemos, te És a engrandecemos, Senhor. razão Te honramos da nessa hora, Senhor. minha alegria. Pedimos, Senhor, que a tua presença não se afaste de nós, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Centro, Senhor, da minha vida. Te louvamos, Te Senhor. bendizemos, te engrandecemos, Senhor. Vamos a ti, levamos o teu Honramos o teu santo nome, Senhor. É por ti que estamos Recebe, aqui. Deus, recebe, Senhor. Tudo é teus. Ori alabarie, alabarie, ori alabarie. O Senhor é fiel. O Senhor é um Deus de Ori zelo, alabarie, Senhor. alabarie. O Senhor é um Deus que não nos abandona, nunca nos abandonou e não nos abandonará. Não é homem para mentir. Deus. O Senhor Te é o exaltamos, Deus da Senhor. nossa história. Da nossa Tudo que história. temos e somos é Vivemos teus. para te adorar, vivemos para exaltar a tua beleza. Ori alabarie, alabarie, lelelelele. Oramos a ti, Senhor. Ori alabashuri, Que a nossa vida se renda em alabarie. adoração. Incendeia, Senhor, as nossas casas, Senhor. Amém, Jesus. Incendeia, Senhor, a nossa arquidiocese, Senhor. Incendeia todo o Paraná, Senhor, o Brasil, o mundo com o teu Espírito, Cada Senhor. pessoa que está nos ouvindo, Ori cada pessoa que está alabarie, alabarie, nos assistindo, lelelele. derrama o teu Espírito, Senhor. Ori Sejamos alabashuri, cheios da tua graça. alabarie, lelelelelelelele. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem com poder, vem com Incendeia-nos, poder. Ori alabarie, lelelelele. Amamos mesmo a tua presença. Ori alabarie, alabarie. Eu vivo só pra te adorar, Recebe, Deus, a nossa adoração. em espírito, em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Amém, amém. E eu tenho certeza, meus irmãos, minhas irmãs, que você pôde sentir aí um pouquinho dessa adoração. E com certeza o teu coração foi motivado a adorar o Senhor, porque os corações adoradores, eles agradam o coração de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, sei o que você tem passado, eu não sei quais são as lutas, mas eu sei que quando nós adoramos ao Senhor, nós já somos mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Ô Ana, meu irmão, já te acolhi, você já tá em casa, já rezamos, mas se apresenta pra galera. O que você faz? Casada, solteira? Nesse tempo eu sei que você está lá coordenando a Arquidiocese de Maringá da Renovação Carismática, mas fica à vontade, até para que no próximo bloco, quando a gente vier com a pregação, as pessoas já saibam com quem elas estão falando. Tá bom, Wesley. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Eu me chamo Ana Nery, sou da Arquidiocese de Maringá, tenho 32 anos, sou casada com o João, né? Estamos completando 7 anos de matrimônio. Que Nesse benção, tempo, hein? né? Estou na renovação há 18 anos, participo de um grupo de oração que se chama Fogo do Alto. Abraço toda a Arquidiocese de Maringá, o Fogo do Alto. Isso Deus mesmo. abençoe, povo de Deus. A gente gosta muito, somos muito amigos, Sim. fã da Arquidiocese de Maringá.
Então, é uma grande alegria estar aqui. Nesse tempo também estou coordenadora arquidiocesana da RCC Maringá, uma grande responsabilidade, mas sempre uma grande alegria poder servir ao Senhor através desse movimento. De área de formação, eu sou formada em Direito, hoje faço doutorado na área, sou professora universitária. E também, vários desafios, né? Exato, vários desafios, né? E escrevi um livro esses tempos também. Lógico, vamos Tem falar sobre esse livro aí. Sobre as mulheres na história da igreja. E esse é um grande projeto de Deus também para minha história, para minha vida e para a vida de tantas mulheres. Que benção, é isso. Que benção. Povo de Deus, a gente vai rapidinho para um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A Ana vai compartilhar e partilhar a palavra que Deus colocou no coração dela para que eu e você também sejamos aí abençoados com essa palavra. Rapidinho, pode incendiar o mais carismático do Brasil. Estamos de volta, minha gente bonita, e o Pode Incendiar, você viu que hoje está diferente o negócio aqui, né? O fogo do Espírito, olha como são as coisas. O Espírito Santo, né, Rafa, Ana, ele nos move conforme ele quer. Todo programa é algo muito novo e hoje ele já nos levou a reconhecer o Senhor como o Senhor nos levou a adorar já de início. Às vezes nós colocamos padrões, a gente tem que começar pedindo o Espírito Santo, isso aqui. A gente vai colocando inúmeras fórmulas, mas o Espírito Santo ele vai dizendo, olha, é este o caminho. Amém. É este o caminho. Ana, fica à vontade, minha irmã. O que Deus colocou no seu coração? Qual foi a palavra que você separou? O que você acha, ou melhor, o que Deus tem trazido para esse tempo, para essa nossa audiência, esse povo que está nos ouvindo? Sim, Wesley, eu tenho certeza que Deus preparou uma palavra para o coração de cada um daqueles que estão nos assistindo. E como Deus é um Deus de unidade, né? Quando nós cantávamos aqui, eu vivo só para te adorar, para que nós tenhamos mesmo um coração entregue à presença do Senhor. Muitas vezes um coração entregue à presença do Senhor, Wesley, ele é um coração que não se aflige com os tempos, os momentos deste mundo. Mas a gente tem vivido ultimamente em uma sociedade tão utilitarista, uma sociedade que pede tudo com tanta pressa, uma sociedade da recompensa, onde nós temos que sempre fazer mais e mais e mais, e se as coisas não vêm em recompensa aquilo que nós temos feito no tempo que a gente quer, a gente se frustra, a gente se vira contra Deus, a gente questiona, a gente tem vivido uma sociedade do porquê e não do para quê. Exatamente. A gente tem vivido, infelizmente, também uma sociedade da comparação, e eu digo que a comparação, ela tem nos tirado desse coração que busca ser inteiramente do Senhor, porque um coração que se compara, ele não vive a sua própria história. Ele busca viver a história de outra pessoa. E a história de outra pessoa em nada tem a ver com a minha história, porque nós temos um Deus, se nós cremos nesse Deus, que nós vivemos para adorá-lo, nós cremos que temos um Deus que escreve histórias únicas e não histórias em série. Então ele não está comparando o tempo, o momento, a vida de ninguém. A vida que ele escreveu para mim e para você que está me ouvindo, para você, Rafa, para você, Wesley, ela é extremamente única. Tudo que nós vivemos e passamos, desde o início da nossa história, lá na nossa infância, até aquilo que nós temos vivido hoje, tudo faz parte de um grande plano de Deus. Nós não somos obra do acaso. Sim. Nós somos obra de um sonho de Deus. E por sermos obra de um sonho de Deus, nós precisamos ter este coração que vive para adorar. E não é um coração por temporada, né, Ana? Exato. É uma história, né? É um processo. É um processo. Se a gente não tem calma de esperar o processo, a gente vai parar no meio do caminho e muitas graças não vão se derramar na nossa história. Sabe, Wesley, um testemunho é muito lindo da gente ouvir, não é? Sim. A gente ouvir uma pessoa dizendo assim, olha, eu fui curada, tal coisa aconteceu na minha vida, isso, né? E gerar um testemunho dói muito, porque na hora que a pessoa vai e conta a graça que ela recebeu, é maravilhoso. Mas e o tempo que teve da espera? E o processo? E o processo? E o dia a dia, as noites mal dormidas. E as lágrimas? E as lágrimas. A gente fala pouco do processo, né? Exato. A gente fala pouco do processo. A gente fala da glória. Fala da glória. Eu, por exemplo, nós tivemos que esperar alguns anos para ter o José Vitor, né? A Lucélia tinha algumas dificuldades. E quando a gente vai testemunhar, a gente fala que Deus nos deu. Nos deu, exato. Mas a gente fala pouco do processo. E eu já tô no momento
da espera, Da né? espera, Faz né? 7 anos que eu e meu esposo esperamos pelos filhos. E se nós queremos ter esse coração que vive para adorar ao Senhor, esse tempo da espera, ele não pode ser um tempo de porquês. Eu não posso ficar olhando pro meu Deus, que é todo poderoso e me ama tanto, e dizer pra ele: Jesus, mas por que não? Por que não agora? Por que não lá atrás? Jesus, eu tô atrasada. Olha as minhas amigas Sim. casaram. Eu não posso ter esse coração, Wesley. O coração de uma pessoa que realmente adora o Senhor e caminha com o Senhor, que eu tenho certeza que tantas pessoas estão nos ouvindo, tem esse coração. Tem que ser um coração que pergunta pro Senhor: Senhor, para quê? Ainda não. O que o Senhor tem pra minha história? O que o Senhor quer de mim agora? E eu sei que no tempo certo, no tempo fixado por Deus, a graça vai vir conforme for a vontade de Deus. Mas não é fácil, eu sei que não é fácil. Não. Hoje eu consigo ver, né, que eu não estava pronto quando eu queria no início ali. Eu não estava ainda maduro. Hoje eu entendo porque Deus permitiu só agora. Pois é. Porque são 6 anos, quase 7 anos Sim. de muita transformação. E boas transformações. Ou seja, não era um Deus que te virou as costas. Não. Não é porque você é um servo do Senhor e já era naquela época que Deus era um Deus que não queria te dar bênçãos, que você era uma pessoa amaldiçoada. Muito pelo contrário, é um Deus que sabe todas as coisas. Sim. Sabe, Wesley, muitas vezes essa comparação e a ansiedade que tem assolado o povo de Deus, Wesley, tem assolado o povo de Deus, ela vem porque a gente ainda não consegue ter o discernimento completo das coisas e nunca teremos, porque o discernimento completo, ele compete a Deus. Eu e você, nós temos visão limitada da nossa história. A visão que a gente tem hoje, ela é baseada totalmente no contexto daquilo que a gente vive. Pra gente, parece que é o tempo perfeito, mas Deus tem visão ilimitada. Nós precisamos deixar, permitir, isso é pra você que está me escutando, deixar e permitir Deus dizer quando é o tempo certo. E aqui eu não estou dizendo que é fácil, mas é um processo que nos cura, nos edifica e faz a nossa vida ter muito mais sentido. E a palavra que o Senhor movia ao coração, Wesley, tem tudo a ver com isso. Porque o Senhor, ele colocava muito forte pra gente partilhar aqui, nesta noite, sobre a vida de Ana, a mãe de Samuel. Quando você olha para Samuel, um grandíssimo profeta, ele ungiu o rei Saul, ungiu o rei Davi, um homem que foi levantado por Deus para ser um grande profeta. E quando você olha e diz, nossa, Ana foi mãe de Samuel. Mas qual foi o processo para Ana chegar a ser a mãe de Samuel? Para que Samuel viesse ao mundo, né? E aqui eu já quero dizer desde já algo que o Senhor move ao meu coração. Você que tem esperado por uma graça, seja a graça dos filhos ou outras graças que você tem pedido, orado, esperado no Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui nós vamos falar sobre Ana, mas nós temos diversas histórias que nos mostram todas as pessoas que esperaram por uma graça no Senhor, não viveram uma simples graça. Viveram algo extraordinário, viveram um milagre. Quando a gente olha para Ana esperando Samuel, Samuel não foi qualquer homem. Samuel foi um grande profeta. Quando você olha Isabel esperando João Batista foi o precursor de Jesus. Sim. Quando nós vamos esperando Sara, vendo Sara, né, aquela grande genitora da humanidade, né, a mãe da fé, a espera dela gerou uma grande graça para a humanidade. Então a tua espera, ela não é só um tempo passando. Vamos dizer, Santa Ana esperando Sim. Maria, ela também tinha teve um tempo de espera, uma causa de infertilidade, e no tempo certo, Deus entregou a Virgem Maria na mão de Ana. Então, minha irmã, meu irmão, eu não sei o que você tem esperado, mas acredite que o Senhor, ele está planejando não simplesmente uma graça, que já seria maravilhoso, mas um grande milagre na tua história, eu tenho certeza disso. Eu creio Amém. Eu creio nisso, porque enquanto você falava, Ana, como a gente não muitas vezes passa despercebido a própria Ana. Exato. Nós focamos aí nesse grande profeta, mas pouco se fala, né? Pouco se fala de sua mãe, da oferta, dos desafios, do que ela passou, das humilhações. Exato, Pouco se fala exatamente. E quando nós olhamos, Wesley, é exatamente isso. Ana, então, esposa de Eucana, um homem muito de Deus. Mas naquela época, se hoje já é difícil a espera pelos filhos ou por outras graças que a gente espera, imagina naquela época que era considerado de fato que aquela pessoa, a casa daquela pessoa era amaldiçoada, que a presença de Deus não estava ali, a ausência dos filhos significava muito isso. E Ana, ela sofria constantemente humilhações, principalmente de Penina, que era uma outra esposa de Eucana, um contexto ali da época, né? Então ela sofria constantes humilhações em dizer, olha, você não dá filhos para o seu esposo, você não é digna,
Ana, e quantas vezes também na nossa história, na nossa espera por aquilo que a gente tanto almeja, por aquilo que a gente reza, a gente também sofre coisas assim. Palavras de desânimo, dizerem que os nossos sonhos são muito grandes, que o nosso contexto não condiz com os nossos sonhos, ou então que nós não nascemos para isso, que da onde a gente veio. O Senhor move o meu coração, Wesley. Pessoas que estão nos ouvindo, que talvez você veio de uma realidade muito simples e o seu sonho era um estudo, era, né, uma profissão, e alguém te disse, olha, para de ser boba, isso daí não é para você. Eu quero dizer uma coisa, nada da tua vida é bobo ou pequeno para o Senhor. Na verdade, nós temos um Deus, como diz Santa Teresinha, que Ele não permitiria que nós sonhássemos algo que Ele não pudesse realizar. Então, Ana, ela sofreu muito essas palavras até mesmo de maldição, de desânimo, fazendo ela desistir da espera e daquele sonho. Mas Ana perseverou. Essa é uma grande lição desde já para as nossas vidas. Perseverarmos naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Ô, Ana, eu vou chamar rapidinho um intervalo para a gente voltar e a gente continuar falando sobre isso. E eu quero falar com você. Isso que a Ana falou é muito sério. É muito sério. Às vezes você pensa que o seu sonho é muito grande para você, porque nós vamos absorvendo algumas crenças, algumas palavras que foram ditas para nós e a gente pega aquilo como verdade. Como nós temos facilidade de acreditar naquilo que não é bom para nós. No que dizem de nós. Não, é assim, é muito fácil. Ó. Não, você não vai fazer isso, não vai dar certo, não. Você acredita. Aí quando você fala, não, mas Deus te abençoou, a gente tem dificuldade de aceitar a bênção. Rapidinho, pode incendiar o mais carismático do Brasil. Você que está pelo YouTube aí da Rádio Alvorada, já faz o teu comentário, conta o teu sonho, coloca aí o teu pedido de oração, nós vamos rezar por você. Até mais, voltamos rapidinho. Estamos de volta, minha gente bonita, pode incendiar e olha, já mexeu comigo. Ana, eu não vou falar muito, vou deixar para você falar, te dar o tempo, mas enquanto você falava eu já me arrepiava sobre o processo que ninguém vê. Exato. Nós só vemos a notícia, o milagre, Exato. Mas os processos que estão lá no oculto, só você e Deus que passa sabe. Exato. Continua, minha irmã. Não, e inclusive, Wesley, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, ali no versículo 20, vai dizer, Eucana, que era o esposo de Ana, conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Olha que lindo isso. O Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz a um filho. Chamou-o Samuel, dizendo, porque dizia, eu o pedi ao Senhor. E quando nós olhamos para esta palavra, de fato, Eucana foi lá, conheceu sua esposa e ela concebeu. Mas tantas coisas para trás, ninguém viu. Ana passou sozinha. Inclusive, tem um episódio que, na minha visão, assim, é fortíssimo na vida de Ana, é quando ela sobe ao templo, angustiada, cheia desta pressão, dessas falas que a gente estava falando aqui no bloco anterior, e ela sobe ao templo, Wesley, e ela vai na presença de Deus, Rafa, e ali ela não consegue dizer uma palavra. Ela não conseguia rezar, ela não conseguia falar. E talvez essa é a realidade de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Você já não consegue mais colocar em palavras aquilo que está no teu coração, aquilo que você sente. Talvez ninguém te entende, talvez nem você mesmo tenha entendido todos os processos e todas as coisas. Mas Ana nos dá uma grande lição, porque ela vai na presença de Deus, no templo, e ela só chora. Ela só chora. E aqui, quando a gente lê na palavra que Deus se lembrou de Ana, eu imagino justamente Deus se lembrando do dia que Ana foi ao templo e só chorou. Porque, Wesley, Deus é um Deus que escuta as nossas lágrimas. As nossas lágrimas, elas têm voz diante de Deus. Então, talvez você, cansado, abatido, com várias situações, o Senhor move o meu coração, pais e mães que estão ouvindo aqui, que não querem chorar na frente dos filhos e vão se esconder lá num quarto, porque precisa ser forte. O Senhor fala aqui de uma mulher que está me ouvindo, você que precisa ser o alicerce da sua casa e que talvez você não tenha conseguido ser aquilo que o teu coração é frágil, porque você precisa ser o alicerce. O Senhor me move, que tem mais de uma mulher aqui nos escutando, que você é o alicerce financeiro, emocional, toda a estrutura da sua casa está em você. E por vezes você só queria chorar. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, as tuas lágrimas são um dom. Você que está me escutando, sua lágrima é um dom, porque Deus, Ele escuta a voz, a linguagem das lágrimas. Ele entende, Ele sabe. E tem uma coisa, Wesley, belíssima.
Quando Ana ela vai ali no templo e ela só chora, Eli, o sacerdote do templo, ele olha pra ela e ele acha que ela estava bêbada. Então ela fala assim: mulher, vai se recompor, você está aqui na presença de Deus bêbada. E ela olha pra ele ali, né, somente entregando toda a sua verdade que ela tinha, só que nenhuma palavra tanto de Penina, aquela mulher que ficava falando coisas pra ela, desanimando, nem as palavras de Eli, que diz pra ela que ela estava bêbada, que não compreendeu ela. Olha ele, um homem de fé. Talvez dentro da igreja as pessoas não vão te compreender. Exatamente. Né? Mas olha que interessante. Nem Penina, nem Eli tirou a certeza do coração de Ana que ela tinha um Deus que a escutava. Sabe por quê? Tem um detalhe na palavra que passa despercebido muitas vezes. Ana, ela estava em um sofrimento por conta da infertilidade, de todas essas palavras, e ela não estava comendo. E vai dizer que quando ela sobe ao templo, a primeira coisa, depois dela chorar, não dizer uma palavra na presença de Deus, ela sai de lá e ela vai se alimentar. Aqui fica muito claro que Ana, ela não sai da mesma forma que ela entrou. Quando ela entrou na presença de Deus, Wesley, e ela abriu seu coração, Rafa, ela rasgou, ela entregou todas as suas lágrimas, sua verdade, tudo que ela tinha era lágrimas. Ela saiu dali com a certeza de que Deus ouvia a sua voz, ouvia as suas lágrimas, e ela vai e se alimenta. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, que você saia desta pregação, desse grupo de oração, desse pode incendiar, totalmente usado pelo Espírito Santo, tendo a certeza, não importa aquilo que tem saído da sua boca, não importa aquilo que tem no seu coração, você tem um Deus que te escuta. Essa certeza precisa invadir os nossos corações nesta noite. Nós não podemos perder o foco de que temos um Deus que nos escuta, que sabe de tudo que passa no nosso coração. Sem a gente abrir a boca. Exato. Sem a gente abrir a boca. E é interessante isso aí, porque Ana vinha de um jejum. É isso? É isso. Ela vinha de um jejum, Exato. de uma preparação, de uma busca. E nós sabemos, né, povo de Deus, que muitas vezes nós não temos força para orar. Sim. Não temos palavras para dizer, já estamos cansados. Eu tenho um amigo que... Eu tenho poucos amigos, mas eu tenho uns amigos muito de Deus que eles mandam uma foto, estão no sacrário. Eles mandam uma foto, tipo assim, lembrei de você. Lembrei de você. E ontem eu recebi um assim, dizendo assim: Wesley, tem gente que fala bem de você enquanto você não vê. E tudo isso é intercessão. Sim. Tudo isso é intercessão, né? Exato. E falando disso, né? Muitas vezes nós não conseguimos mais expressar aquilo que temos, mas quando temos aqueles que podem falar por nós, e eu acho Amém. Eu acho que no caso de Ana, né? Ela não tinha mais o que dizer. Talvez naquele tempo, né? A vergonha era tão grande que ela já não tinha mais a visão do que poderia acontecer com ela. Exato. E ela entregou tudo. Tanto é que entrega se ela gerasse uma criança, daria ela pro templo. Exatamente. E aí, Wesley, tem um grande ponto pra nós. Você que tá me assistindo, que eu tenho certeza, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Wesley, Rafa, nós que estamos aqui, que busca ter o coração em Deus, né? Quando Ana sai de lá com essa certeza, ela vai também faz sua parte, se deita com seu esposo, ali eles recebem aquela graça, e no templo ela havia prometido que se Deus desse então esse filho a ela o consagraria inteiramente ao Senhor. E aí, pare e pense, é o filho da promessa, o filho tão esperado. Sonhado, desejado. Abrir mão, entregar. Mas Ana foi até o fim, ela foi fiel. E sabe, Wesley, para nós que queremos ter uma caminhada com o Senhor, as graças que a gente recebe do Senhor não pode travar o nosso servir. Quantas vezes a gente vê pessoas que recebem a graça de um filho e saem do grupo de oração, que recebem a graça de um bom emprego e sai da igreja, que recebe a graça, e que o grupo de oração rezou muitas vezes, de aprovação no vestibular e desiste da caminhada para os jovens, né? Então, que a graça que a gente tanto pede nunca, nunca seja um empecilho de servirmos ao Senhor. E aí, Wesley, um outro ponto muito interessante, a vida de Ana é maravilhosa. Quando nós olhamos, Ana, ela tinha ali o seu filho, o grande desejo da vida dela.
E muitas vezes a gente também tem grandes sonhos, grandes projetos, e a gente se amarra naquilo e não permite que Deus venha e nos surpreenda. Porque quando Ana entrega Samuel, e Samuel então ele cresce no templo, e ele, né, se torna um grande profeta, depois Deus vem e abençoa Ana com outros filhos. Então nós não precisamos aquela síndrome de Jó, sabe, Wesley? Não, minha vida tá boa, eu não vou mexer com muita coisa aqui não, porque vai que eu vou perdendo. Quantas vezes a gente escuta do povo de Deus, ah não, eu não vou me dedicar num grupo de oração, a gente perde muita coisa. Ah, não, mas olha a vida do fulano, não tem tempo pra nada. Não, meu irmão, não. No Senhor nunca é perda, sempre é ganho. Quando Deus te dá uma graça, vai oferta. Eu costumo dizer, né, Wesley, tudo que a gente tem, o nosso carro, a nossa casa, a geladeira da nossa casa, não é nossa. Nós temos que ter uma síndrome de mordomo na presença de Deus. O que é a síndrome do mordomo? A gente tem tudo, mas nada é nosso. A gente administra aqui nessa terra. Então, sempre ofertar ao Senhor. Sempre, sempre. Deus, o que o Senhor quer usar de mim agora? A minha vida é tua. Se o Senhor quer usar disso, daquilo, nós precisamos estar prontos também para a entrega. E algo belíssimo que vem no capítulo 2 de 1 Samuel é o Cântico de Ana. Lindo. O cântico de louvor. Essa oração, você que está em casa tem que chegar, parar seu carro, você que está escutando da sua casa, enfim, pegar sua Bíblia e ler esse cântico. Eu não vou ler ele inteiro aqui, mas é uma exaltação ao coração de Deus. Só o início, olha. Exalta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. E ali ela continua falando mais da história dela e exaltando ao Senhor. Ou seja, Ana, uma mulher que recebeu uma graça, louvou a Deus, entregou o seu filho e continuou servindo ao Senhor. Como não se lembrar aqui da sogra de Pedro? Me veio ao coração. Minha sogra está com febre. Jesus vai lá e cura. Diz a palavra tem 3 versículos, eu acho lindo. Instantaneamente ela se levanta e se põe a servir. Quando Deus curar o nosso coração, eu tenho certeza que Ele já está curando o seu coração e ainda tem mais. Confirmo. Levanta e serve o teu Deus. Levanta e serve o teu Deus. Sai do lugar que está te aprisionando. Sim. Sai do lugar que está te envergonhando. Muitas vezes a grande maioria das vezes nós nos apegamos a mentiras, a sofismas, mentiras bem contadas que se tornam verdades. Sim. Isso é sofisma. Mentiras tão bem contadas que se tornam verdade. A gente vai para um rápido intervalo. Nossa, o tempo voa aqui, diretor. Mas a gente volta rapidinho. Pode sediar o mais carismático do Brasil. Estamos de volta, minha gente bonita, já no último bloco do nosso programa. O grupo mais carismático aí das ondas sonoras da FM é o Pode Incendiar. E eu quero dizer para você que perto da sua casa com certeza tem um grupo de oração. Saia deste lugar, faça que nem Ana, né, Ana? Exato. Vai no templo, chega lá. Não precisa você falar nada. Uhum. Adora, chora, ora e busca o Senhor. Com certeza, o Senhor, você vai sair de lá com a certeza, né, Ana? Exato. Com a certeza que o Senhor viu você. Ana, mas eu queria que você continuasse, concluísse o que você tem para falar, mas que você conduzisse a nossa oração agora, nesse momento, porque eu sinto que o Senhor quer realizar infinitamente mais daquilo que nós planejamos aqui. Amém, eu creio. Eu creio principalmente que o Senhor preparou esse dia, esse momento, Wesley, para curar corações. Amém. O Senhor fala que Ele quer acolher corações, acolher verdades, acolher pessoas silenciadas. O Senhor coloca no meu coração. Pessoas que não têm conseguido expor aquilo que sentem. E aqui, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que você tá aí só nos escutando e nos vendo. Nós não estamos juntos. Mas espiritualmente, o Senhor preparou esse momento seguro para você entregar suas dores. Entregar aquilo que você tem passado e vivido. Aquilo que tem atingido o teu coração. Então, você que está nos ouvindo, vai trazendo ao teu coração. Quais são as tuas dores, as tuas incertezas, as tuas dúvidas? O que você tem passado, vivido, coisas incompreendidas, situações silenciadas, coisas que talvez você não contou pra ninguém. O Senhor move o meu coração. Pessoas que não conseguiram nunca contar pra ninguém, segredos guardados, coisas que têm muitas vezes te sufocado. E o Senhor, Ele diz: deita no meu colo, que aqui é um espaço seguro para você ser quem você é, para você me mostrar aquilo que você tem passado. Tire as máscaras, o Senhor fala. Tira a máscara da supermulher, a máscara do super-homem. Aqui em Deus você pode ser aquilo que você tem sido, vivido. Vai entregando para o Senhor. Senhor, nós queremos te pedir cura, Senhor. Cura cada uma dessas pessoas que entregam as suas verdades aqui.
O Senhor sonda os corações e nada passa despercebido por Ti. O Senhor é um Deus que conhece a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça. Como é que não conheceria as nossas dores e angústias? Acolhe agora, Senhor, cada homem, cada mulher que tem ouvido esta rádio, que tem assistido a esse podcast. Homens e mulheres, Senhor, que têm vivido aquilo que o Senhor conhece. Coisas do íntimo, coisas silenciadas, situações, palavras, sentimentos, decisões difíceis de tomar, pessoas que se sentem só. O Senhor coloca no meu coração a palavra solidão. Vai trazendo isso, minha irmã, meu irmão. Senhor, vai acolhendo cada coração aqui agora. Que esse seja um momento de cura, de libertação. Que seja um momento de acolhimento, Senhor. Vai acolhendo pessoas, Senhor. Vai acolhendo, Senhor. Vai acolhendo. Faz a nossa história, Senhor. Que faz a história daqueles que estão nos acompanhando, Senhor. Traz esperança, Senhor, àqueles que estão, Senhor, amém, Jesus, sem consolo, Senhor. Abre a visão, Senhor. Devolve a visão àqueles que foram, Senhor, ofuscados, Senhor, pelo dia a dia, as frustrações e as decepções. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de Ti. Sei que tudo podes, o impossível não existe para Ti. Diga, mestre, eu já tentei de tudo. Mestre, eu já tentei de tudo. Minha vida vi desmoronar, mas basta uma palavra Tua e tudo se transformará. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Reconstrói, Senhor. Reconstrói nessa noite, Senhor, a minha vida. Reconstrói seus sonhos, planos, Senhor, vem, Senhor, curar. Nos tira, Senhor, da vergonha e da humilhação, Senhor. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Pai amado, Pai querido, eu quero nessa hora, Senhor, te agradecer por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor. Te louvamos mais uma vez, te engrandecemos, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Pai, o Senhor sabe o que passa no meu coração, no nosso coração. Como Ana, Senhor, muitas vezes nós não temos muitas palavras o que dizer, mas o Senhor nos conhece. O Senhor sonda e sabe de tudo, e eu quero te pedir, Senhor, nessa hora, se há algo, Senhor, que o Senhor pode mudar nas nossas vidas, mude, transforme e liberte. Porque nós acreditamos que a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita e agradável. Amém, reconstrói, Jesus. Senhor, aquilo que eu mesmo destruí. Sim, Senhor. Se for da Tua vontade, Senhor, reconstrói de novo. Eu te dou, Senhor, esse acesso, amém, essa liberdade para o Senhor fazer de novo conforme a Tua vontade. Amém, Senhor. A nossa alma te glorifica, Senhor, e te exalta e te bendiz, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Reconstrói, Senhor. Reconstrói, Senhor. Faz de novo. Ori, alabar e alabar. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Reconstrói, Senhor. Reconstrói
minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Amém, Glória a amém. Deus. Obrigado, Jesus. Bendito Jesus. seja o teu santo nome. Amém. Amém. Amém, povo santo. Muito bom, né, gente? Amém. Nossa, Eu sempre maravilhoso. falo que aqui a atmosfera é diferente. Algo muito sobrenatural acontece Eu em creio. cada programa aqui. E você que está nos acompanhando, nos acompanha aí, é um fiel ouvinte, tenha certeza. Nada é por acaso. A tua história, como você falou, não é uma série, né? É uma história, faz parte de um Única. processo. Única. Ô, Ana, muito obrigado por você ter vindo, que alegria, mas eu queria que você falasse, você escreveu um livro, né, Sim. sobre as mulheres, a história na igreja. Fala um pouquinho desse teu trabalho Sim. também, né, de evangelização, esse apostolado aí, que eu tenho acompanhado lá nas redes sociais, tem tido bastante fruto. Graças a Deus. Wesley, bom, esse apostolado ele surgiu, né, do coração de Deus lá na pandemia, com essa vontade de estudar a Bíblia, que já era algo que eu fazia pelas pregações, mas de voltar os meus olhares para as mulheres. Afinal, quando a gente lembra dos grandes nomes da Bíblia, a grande maioria a gente cita os homens, né? Uhum. A gente falava aqui de Samuel, Davi, Jeremias e os grandes profetas, por aí vai. Mas muitas vezes a gente passava despercebido pelas grandes mulheres da história da igreja e que tiveram uma contribuição significativa. Na verdade, o Papa Bento XVI, ele dizia que se não fosse a contribuição decisiva de muitas mulheres da história da igreja, seria muito diferente. Com certeza. E aí a gente começou esse estudo há 6 anos atrás, lá na pandemia. Cada ano, de tempos em tempos, a gente ia estudando, a gente estudou mais de 20 mulheres, tanto da Bíblia quanto da história da salvação. Então, a gente une isso, né, tanto as histórias da Bíblia, mas também das santas, das mulheres, das beatas, enfim, que contribuíram para a história da salvação, para a doutrina da nossa igreja. E aí, diante de tudo isso, já era algo que o Senhor incomodava o coração, de compilar, então, essa grande graça em um livro, que daí é esse livro aqui, né, das mulheres na história da igreja. Que lindo. E assim, Wesley, ele é um livro não simplesmente das histórias das mulheres, que já seria lindo, mas ele é um livro de oração. Então, um pouco daquilo que a gente trouxe aqui de Ana, por exemplo, está nesse livro. Que Então, bênção. daquilo que a história daquela mulher fala com a minha história no dia de hoje. Por isso que eu digo que ele é um livro de respostas de oração. Tremendo. Para a mulher ler e dizer assim, isso aqui é para mim. Eu vou me apoiar nisso daqui. Totalmente carismático. Totalmente. E também para quem assiste, né, que é pregadora, formadora, ao final de cada capítulo, Wesley, eu coloco formas de usar aquela mulher nas suas pregações, nas catequeses, para que cada dia mais as mulheres e as pessoas legal. conheçam, né? Que Tem legal. espaço para anotação, tem aqui então as formas de usar a história daquela mulher em pregações, em formações, catequeses. E é Tremendo, isso, uma bênção de tremendo. Deus. Que bom, que bom. Ana, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Que Deus abençoe o teu chamado nesse tempo. Nós já falamos isso, mas reforce que é um presente à sua amizade. É muito bom ter a Arquidiocese de Maringá como parceira. Sim. E unidos nós vamos cumprir a nossa missão nesse tempo, com certeza. Com Que Deus certeza. abençoe você. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Faz diferença. Eu tenho uma missão para você que brotou aqui no meu coração, aqui agora. Agora, mas depois a gente conversa. Ah! Bucha, diretor, Deus te abençoe, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, Everton. E a você que nos acompanha semanalmente, que Deus possa derramar sobre a tua vida uma chuva de bênção. Se você quiser saber mais sobre o livro, procura lá Ana Nery, lá no Instagram, é isso, @Ana Nery. Ana Nery. Pode me procurar também no Instagram, Wesley, se você tiver alguma dúvida, eu passo ali o contato da Ana e tem lá as plataformas para adquirir esse livro. Que Deus abençoe você. Pode incendiar o mais carismático do Brasil. Valeu, povo de Deus!